Eu quero convidar você para refletir comigo sobre as coisas de Deus, mas eu quero falar assim em particular sobre os protestantes. Por que eles estão errados? Eu quero mostrar a vocês alguns, são muitos textos, mas vou mostrar alguns para você perceber como os protestantes estão errados. Então eu quero que você reflita comigo para você ver, porque existe uma polêmica, uma confusão no meio dos cristãos sobre igreja. Isso precisa ser tirado a limpo. Nós não podemos ter dúvida de nada, nós temos que tirar isso a limpo e à luz da Escritura. Tirar isso a limpo e à luz da Escritura. Veja bem, para você entender a Escritura, você tem que saber que um ponto faz uma diferença enorme, uma letra na Escritura faz uma diferença enorme. Você precisa ser detalhista, porque às vezes uma letra só, uma letra faz uma diferença enorme na compreensão da Escritura. Um ponto, uma vírgula, faz muita diferença. Você precisa ler a Bíblia com o dicionário do lado, porque tem muita coisa que as pessoas acabam errando por causa disso. Por exemplo, tem que ser detalhista. Por exemplo, quando Jesus, você vai ver isso na Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 17. Jesus disse assim: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria minha igreja. Essa pedra é uma referência a Pedro. Pedro não é a pedra principal, mas existe pedra de vários valores. Jesus é a pedra principal. Pedro é uma pedra de menos valor, mas é pedra. Mas sempre é pedra. Veja bem, aí Jesus disse: sobre esta pedra, apontando para Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca vencerão a igreja. Quer dizer, Jesus, a promessa de Jesus. Primeiro, a minha igreja. Quando Jesus fala minha, veja os detalhes. A minha igreja significa uma só igreja. Jesus disse as minhas igrejas, não. Jesus não falou as minhas igrejas, a minha igreja. Jesus tem uma. Jesus tem uma igreja. E Jesus garantiu também que essa igreja é invencível. As portas do inferno nunca vencerão. Então, quer dizer, Jesus tem uma igreja invencível. Veja bem, para essa igreja não existe falência. Veja os detalhes das palavras de Jesus e das letras. Minha, no singular, uma, nunca será vencida, nem o inferno com todas as suas forças não vence. Então a igreja é infalível e é uma só. Então veja os detalhes das palavras de Jesus. Então hoje as pessoas estão fazendo essa confusão todinha. Veja bem, que todas as igrejas que existem hoje no mundo, hoje infelizmente, por causa da falta de compreensão e da teimosia, da desobediência, existem muitas igrejas, mas todas elas saíram da igreja católica. Todas elas, olha, a igreja ortodoxa saiu da igreja católica de Roma. O tronco é Roma. O tronco do cristianismo formou-se em Roma, que era o centro do mundo na época. Então ali formou-se um tronco para se espalhar para todas as nações do mundo, através daquele tronco, chamado Igreja de Roma. Dali saiu a igreja ortodoxa, desse tronco saiu as igrejas anglicanas, desse tronco saiu todas as igrejas protestantes, todas saíram, tudo que se refere a cristianismo hoje no mundo, saíram desse tronco, chamado Igreja de Roma. E é um tronco infalível. E continua infalível, porque as palavras de Jesus não são mentirosas. Jesus não profetiza mentira. As palavras de Jesus é fiel nas suas palavras. Então, o tronco está lá, infalível. E todas as igrejas que existem hoje, cristãs, todas elas saíram desse tronco. Então, a igreja sediada em Roma. Tudo a Roma faliu. Hoje existe uma nova Roma, porque a Roma antiga faliu, mas a igreja não faliu, está lá, firme. Então você veja por que é que os protestantes erram. Eles exaltam muito o apóstolo Paulo, exalta muito, mas não querem obedecer aos ensinamentos de Paulo.
Paulo disse assim: precisa haver um só batismo, uma só fé. Um só batismo, uma só fé. Se uma só fé, é uma só igreja. Paulo está lá, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, Paulo deixa isso bem claro. Os protestantes não querem obedecer, não respeita. Exalta o apóstolo Paulo, mas não respeita as suas palavras, não obedecem. Se acham mais sábios do que o próprio apóstolo Paulo. Veja como os protestantes erram. Então tem mais detalhes. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos, tá, no Evangelho de João, veja bem, estou dando os textos para você verificar. Evangelho de João 3:16. João escreveu, testemunhando as palavras de Jesus, que Deus, Pai, enviou seu Filho ao mundo para que todos que crêem nele não morram, mas tenha vida eterna. Você parou para meditar o significado dessas palavras? Deus enviou seu Filho único ao mundo para que nós não morremos, mas que nós tenhamos vida eterna. Você sabe o que é vida eterna? Você sabe o que significa não morrer? O que significa vida eterna? É uma vida eterna. Não deixa de existir, nunca, você sempre está vivo. Vida eterna significa que você não morre e sempre está vivo. Sempre está vivo. Veja, João 3,16. Não morre, você não morre, mas sempre você que crê em Jesus não morre, mas sempre vai ter vida, porque é vida eterna. Agora os protestantes dizem, agora repare onde é que está o erro dos protestantes. Erros inaceitáveis. Eles dizem que a mãe de Jesus não faz milagre, que os apóstolos, que os santos não fazem milagre porque estão mortos. Dizem que estão mortos. Então, eu só consigo justificar essas palavras dos protestantes com a cegueira. Estão cegos, literalmente cegos. Exalta Jesus, bajula muito a Jesus, mas não honra as suas palavras. Não acredita nas palavras de Jesus e não honra as suas palavras, nem do apóstolo João, que disse: Deus mandou seu Filho único ao mundo para que nós não morremos, a morte não nos alcance, para que nós tenhamos vida eterna. Vida eterna, medita o que significa uma vida eterna, uma vida que nunca vai ser interrompida. Sempre você vai estar vivo, porque é vida eterna. Sempre vai estar vivo. Mas os protestantes dizem que Maria está morta. Por quê? Dizem que os santos são todos mortos. Por quê? Porque bajulam a Jesus, mas não preste atenção às suas palavras, não honra as promessas de Jesus e não honra as palavras de Jesus, que são bem explícitas. Palavras explícitas. Você pode ver, mais uma vez vou repetir o texto, João 3,16. Quando Jesus falou, isso já foi no livro do Apocalipse, Jesus falou sobre os vencedores. Sobre os vencedores. Aquele que for o vencedor até o fim. O que significa até o fim? É porque, como é que vai saber que uma pessoa é vencedor? Veja bem, a igreja faz uma investigação profunda. A igreja declara uma pessoa santo, ela faz uma investigação profunda para saber realmente se a pessoa é um vencedor. E essa investigação só pode ser feita após a morte. Porque enquanto você está vivo, você pode vacilar. Você pode ter uma caída e voltar à loucura do mundo. Então precisa morrer. O fim significa morrer e terminar seus dias para poder se fazer um julgamento perfeito. E a igreja faz o julgamento para ver quem realmente é digno de ser vencedor. Porque Jesus disse que o vencedor que encerrar seus dias de vida aqui na terra como vencedor, esse vai ter um prêmio. Vai receber um cetro de ferro. O cetro é o símbolo do poder. E ainda mais de ferro, você vê que é um cetro forte. Os vencedores vão quebrar a terra, vão ter poder. Primeiro que eles não morrem, eles vão continuar vivos. E com muito poder. Para quebrar a terra como se a terra fosse um vaso de barro. Jesus disse assim: eles receberam do Pai
Eu recebi também do Pai esse poder. Como eles receberam do Pai esse poder, eu recebi também. Eles colocam os vencedores, assim, como parceiros, como os igual, dignos de poder, de quebrar a terra como se fosse um vaso de barro. Pode ver o livro de Apocalipse, no versículo 2, versículo 26. Ele está dizendo que os vencedores, os que encerrarem seus dias aqui na terra como vencedores, que abandonam toda a glória do mundo, que abandonam a glória do mundo a serviço dos irmãos e aí honra a Deus, ele é um vencedor. É um vencedor. Então esses vão ter poder. Jesus disse, eles vão receber um cetro de ferro, vão receber do Pai poder, como eu recebi também do Pai. Para você ver, porque estão vivos, cheios de poder, porque estão vivos. Eles fazem milagres por quê? Porque foram vencedores, foram dignos. O Pai os encontrou dignos de vencedores. Então o prêmio é esse. O prêmio é esse. Não, além de não morrer, de ter vida eterna, vão ter poder de quebrar a terra como se a terra fosse um vaso de barro. Isso é o poder dos santos. Mas os protestantes se intrigam desse texto. Eles se intrigam. Por quê? Só uma palavra justifica. Cegos, ensinando errado. Não tem, eu digo com certeza, está lhes faltando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foge dos exaltados. Eles são exaltados e o Espírito Santo foge dos exaltados. Então eles ficam cegos. O cristão sem o Espírito Santo fica cego. Se exaltou, ficou cego. Então fica nessas condições. Jesus fala as coisas com tanta clareza e eles não conseguem enxergar. Cego. Como é que um cego vai enxergar? Então fica cego guiando cegos. E está esse monte, mais de 1000 igrejas, sabendo que Jesus, ele quer uma só igreja. O Paulo já fez também outro alerta. Eles ignoram tudo, despreza esses textos, essas palavras, e ainda ficam criticando os outros. Irmão, não tem condição. Não tem condição. Eu nunca serei um protestante, nunca. Eu nunca deixarei a igreja católica, nunca. Está tudo errado. A igreja, errando ou acertando, é a igreja de Cristo. É só uma, que começou com sede em Roma, e há 2000 anos está lá. Roma já faliu, outras nações já faliram, e a igreja está lá firme e forte. E tudo que existe hoje de cristão saíram desse tronco, chamado Igreja Sediada em Roma. Esse tronco que espalhou o cristianismo para todo o mundo. Já no livro do Apocalipse 20 no versículo 5. Versículo 5. Eu vou até pegar direto da Bíblia. Não precisa, mas Jesus lá revelou a João as maravilhas do Apocalipse, que a morte não é para todos. A morte não é para todos. Existem 2 tipos de morte. Aqueles que estão em Cristo têm vida eterna. Os que estão fora de Cristo vão continuar mortos. Então existem 2 tipos de mortos. Aqueles que vão permanecer mortos para aguardar o juízo final, porque não acreditaram em Jesus. Os que acreditam não morrem. Volta a viver imediatamente. Morre assim, para quem está na terra, mas para Deus ele não está morto, ele vai continuar vivo. Se tem vida eterna, Jesus já disse que a vida eterna é uma vida que não tem interrupção. Morre para nós que estamos vivos, mas que estamos aqui na terra, mas para Deus ele não está morto. Ele vai continuar vivo por quê? Porque ele tem vida eterna. Já os que não acreditam em Jesus, esses sim, esses vão continuar mortos porque não creram em Jesus, não acreditaram no Filho de Deus, então vão continuar mortos. Mas os que creram vão continuar vivos. E ainda além de continuar vivos, vão reinar com Cristo, governar a terra juntamente com Cristo. Porque são vencedores e tem vida eterna. Então é para você entender. Tem muita mais coisa, porque o vídeo não pode ficar muito longo, mas tem muito mais coisas que eu poderia dizer a você. Os protestantes são tão errados, que dá agonia. Deve ver tanto erro deles. Erros que não tem condições de você admitir. Ok? Depois a gente volta a falar nesse assunto, por enquanto é só que o vídeo não pode ficar muito longo. Até a próxima. Então.